A chuva caía incessantemente nas ruas de São Paulo, transformando a cidade em um mar de reflexos e poças. O vento soprava frio, e as gotas de água pareciam chicotear o rosto de Lucas, um jovem de 30 anos, forte e de ombros largos. Ele vestia uma jaqueta leve, que agora estava encharcada, e seus tênis faziam um barulho molhado a cada passo. A casa da sogra, Dona Helena, estava a poucos quarteirões, mas o caminho parecia interminável. Quando avistou a silhueta familiar do prédio, um alívio percorreu seu corpo cansado. Ele se aproximou da entrada, e a porta rangeu ao ser aberta. Dona Helena o recebeu quase imediatamente como se estivesse esperando por ele. Com mais de 50 anos, ela mantinha uma postura ereta, digna, e sua presença emanava uma graça que só o tempo pode proporcionar. Vestia uma camisola simples, de tecido leve, que contornava suas formas com sutileza. Seus cabelos, já grisalhos nas têmporas, estavam presos em um coque despretensioso, e seus olhos brilhavam com uma vivacidade que desafiava a idade. Lucas, entre logo, você vai acabar se congelando, exclamou ela, abrindo espaço para que ele entrasse. Sua voz era calorosa, como o vapor de um chá recém-preparado, carregando uma preocupação que se misturava a algo mais profundo. Ele tirou a jaqueta, sentindo o calor do ambiente envolvê-lo, mas ainda assim, seu corpo doía com o frio. Desculpe por não avisar antes, Dona Helena. Essa chuva não dá trégua, murmurou Lucas, esfregando as mãos para aquecê-las. Ela assentiu sem fazer perguntas, e logo começou a se movimentar pela casa. Tire tudo que está molhado. Vou preparar um banho quente para você se aquecer, disse ela, enquanto ele a observava, sentindo-se acolhido como um filho. Enquanto Lucas se despia do suéter, Dona Helena desapareceu na cozinha, e logo o aroma de chá fresco começou a invadir o ambiente. A água da banheira estava pronta e, ao mergulhar, Lucas soltou um suspiro de alívio. O calor da água queimava suavemente sua pele, mas era um calor reconfortante, que fazia sua circulação voltar ao normal. Ele fechou os olhos e, por um momento, se esqueceu do mundo lá fora, pensando em sua esposa em casa, mas a tranquilidade do momento era envolvente. Quando saiu do banho, enrolado em uma toalha, Dona Helena já havia preparado a mesa. Um prato fumegante de sopa, pão fresco e conservas estavam dispostos de forma apetitosa. Ela se sentou à mesa, ainda na mesma camisola, mas agora com um leve chale nos ombros. Coma ou você vai ficar mais magro que um palito, disse ela, empurrando uma tigela em sua direção. Lucas comeu com avidez, sentindo o calor da comida se espalhar pelo corpo. Dona Helena o observava, e em seu olhar havia uma centelha que fez o ar ao redor deles parecer mais denso. Está com frio só de olhar para mim? Perguntou ele, notando que ela se encolheu um pouco. Deveria se cobrir melhor. Dona Helena sorriu, esticando a mão para pegar um suéter que estava na cadeira. Ah, não se preocupe com isso. Eu já me acostumei. E você está todo molhado, coitado, respondeu ela, enquanto vestia o suéter. A peça não se ajustou de imediato, e por um breve momento a camisola dela se levantou, revelando um pouco de pele suave e bem cuidada, o que fez Lucas desviar o olhar rapidamente, mas não antes que ela percebesse. Mas Dona Helena, a beleza não deve ficar escondida sob esses suéteres, ele soltou, e suas palavras pairaram no ar, carregadas de uma leveza que flertava com o inesperado. Ela congelou por um instante, antes de soltar uma risada sincera, e Lucas se juntou a ela, sentindo a tensão se dissipar. Ah, meu genro, você me deixa envergonhada. Não ouço essas coisas há tempos. A atmosfera na casa de Dona Helena tornou-se mais íntima, como se a linha que separava a família de algo mais profundo estivesse se dissolvendo. O jantar continuava e ela, com um sorriso travesso, trouxe uma garrafa de cachaça envelhecida, guardada para ocasiões especiais. Beba, vai te aquecer de verdade, disse ela, servindo os copos com a bebida clara e aromática. Lucas hesitou, mas acabou aceitando. O líquido desceu ardendo pela garganta, trazendo uma onda de calor que se espalhou pelo corpo. Dona Helena, com um olhar cúmplice, encheu seu copo novamente. Quando suas mãos se tocaram ao passar a garrafa, uma eletricidade sutil percorreu o ar, fazendo seu coração acelerar. Fique mais um pouco, Lucas. A tempestade lá fora não vai passar tão cedo, e amanhã você vai trabalhar descansado.
Tem um sofá na sala, é confortável, sugeriu ela com uma voz suave que não deixava espaço para negativas. Ele sorriu, agradecido, mas lembrou-se da esposa que o esperava em casa. Agradeço, mas prometi que estaria em casa para o aniversário da minha sogra. Minha esposa vai ficar preocupada. Ela assentiu, mas uma sombra de desapontamento cruzou seu olhar. Então, pelo menos tome um pouco de chá. Não quero que você saia daqui com fome, disse, enquanto o convidava a continuar a conversa. O diálogo fluiu naturalmente como um rio tranquilo. Dona Helena começou a compartilhar histórias de sua juventude, lembrando como as tempestades eram mais intensas em seu tempo e como os homens voltavam para casa congelados, mas sempre encontravam uma maneira de se aquecer. E você, Lucas, é forte, não como alguns que mal conseguem se arrastar, comentou, com um tom que misturava elogio e um convite implícito. Ele riu, reconhecendo que sem a preocupação dela teria se perdido. Sim, sou forte, mas sem o seu cuidado eu teria me perdido, respondeu, e ela piscou, como se o jogo de palavras tivesse um significado mais profundo. Cuidar é metade do trabalho. O importante é que as mãos estejam quentes, disse ela, e a frase pairou no ar, carregada de significados. Dona Helena levantou-se para limpar a mesa, seus movimentos eram fluidos e seguros. A blusa que usava se ajustava ao corpo, e Lucas percebeu que estava olhando mais do que deveria. Fique sentado, eu faço isso, ele ofereceu, mas ela balançou a cabeça. Não, você é o convidado, e convidados devem descansar. Quando ela voltou, sentou-se mais perto, servindo mais cachaça. Conte-me sobre você, o que faz além de andar por aí? Lucas começou a falar sobre seu trabalho, seus planos, e ela ouvia atentamente, às vezes tocando sua mão para enfatizar suas palavras. Você é um bom rapaz, Lucas. Não como meu ex-marido, que estava sempre fora e não fazia nada de útil, disse ela com uma mistura de amargura e liberdade, como alguém que aprendeu a se apoiar apenas em si mesma. O tempo passou e a tempestade lá fora rugia, batendo contra as janelas, enquanto dentro da casa o clima era acolhedor, quase íntimo demais. Dona Helena voltou a falar sobre a possibilidade de ele ir embora. Não vá agora. A noite está fria lá fora, e você não é da região. Fique, eu preparo tudo. Aqui dentro está tranquilo, ninguém vai te ver, disse ela, com um tom que misturava mistério e promessa. Dona Helena, você é como uma mãe para mim, Lucas comentou, mas ela balançou a cabeça. Não sou sua mãe, apenas uma mulher que sabe como tornar a noite mais quente. As palavras dela o atingiram como um choque suave, e ele sentiu seu coração acelerar. Ela sorriu, desviando o olhar, mas a expressão dela carregava uma calorosa acolhida, como se estivesse convidando-o a dar um passo que ele ainda não havia dado. Ele se levantou, começando a juntar suas coisas. Obrigado por tudo, mas prometi que iria. Preciso ir. Ela o acompanhou até a porta, colocando seu cachecol sobre os ombros dele, um tecido macio que exalava seu perfume, uma mistura de flores e um toque de musk. Lucas ficou parado na porta, já com a jaqueta nas mãos, mas Dona Helena não parecia disposta a deixá-lo ir tão facilmente. Ela se aproximou, seus passos silenciosos sobre o tapete, e o ar na entrada se tornava mais denso, carregado de uma tensão que ele não conseguia ignorar. A tempestade rugia lá fora, e a casa de Dona Helena era um refúgio acolhedor em meio ao frio cortante. Ela olhou nos olhos de Lucas, seu tom de voz carregado de uma urgência que ele não conseguia ignorar. Lucas, não vá embora nesta tempestade. Estou sozinha aqui. Cada barulho no corredor é como um golpe. A neve é fria, e isso gela a alma. Fique, eu prometo que você vai gostar. Aqui dentro é muito mais quente, disse ela, sua voz tremendo levemente, como se o medo da solidão estivesse à espreita. Lucas, com seus 22 anos, era um jovem forte, com músculos definidos pelo trabalho duro, mas seu rosto ainda mantinha jovialidade, sem marcas do tempo. Ele sentia a pressão de suas responsabilidades, especialmente em um dia tão especial como o aniversário da esposa. Dona Helena, eu agradeço, mas prometi que iria. Minha família me espera, respondeu ele, a firmeza em sua voz contrastando com o coração acelerado. Os olhos dela pareciam hipnotizá-lo, como um imã que o puxava para mais perto. Ele se viu imaginando como seria ficar ali, sentado em frente à lareira que ela acendera, permitindo que aquele calor o envolvesse completamente.
Mas não, ele era um homem de palavra. Ela não recuou, colocando a mão em seu ombro, um toque suave, mas firme como um âncora. Promessas são boas, mas a vida é mais astuta. E se algo acontecer nesta tempestade? Imagine como eu ficaria preocupada. Fique, Lucas. Eu posso arrumar um lugar para você dormir na sala. Amanhã será um novo dia, e a noite será longa. Prometo. Suas palavras fluíam como mel, envolvendo suas dúvidas. Ele sentiu os dedos dela apertarem levemente o tecido de sua jaqueta, e aquele toque acendeu algo dentro dele. Eu realmente não posso, minha família está me esperando, disse ele, desviando o olhar, mas Dona Helena gentilmente virou seu rosto de volta para ela. Família é importante, mas às vezes eles entendem. Ligue para eles e diga que você se atrasou. Lucas procurou no bolso, mas seu celular não estava ali, ele o deixará na cozinha. Agora é tarde demais para voltar, Dona Helena. Não há sinal nesta tempestade, respondeu ele, a frustração começando a se misturar com a tentação de ficar. Ela suspirou, mas não havia raiva em seu suspiro, apenas uma leveza brincalhona. Você vai conseguir, herói. Mas se mudar de ideia, a porta está aberta e o calor aqui dentro espera por você. Ela sorriu, e aquele sorriso iluminou o corredor mais do que a lâmpada, destacando as linhas de seu rosto, onde os anos haviam adicionado charme, não cansaço. Lucas assentiu, colocando o cachecol que ela lhe oferecerá. Ele deu um passo em direção à porta e ela o seguiu, a tensão entre eles palpável. Quando ele cruzou o limiar, a porta se fechou com um clique suave, mas o eco das palavras dela ainda ressoava em sua mente. O vento gelado o atingiu imediatamente, e ele se viu mergulhado na bruma branca da tempestade. As ruas estavam desertas, e as luzes mal conseguiam penetrar a espessura da neve, cada passo exigindo um esforço considerável. Enquanto caminhava, a lembrança do calor da casa de Dona Helena o acompanhava. Ele se lembrou de como ela servirá a bebida, seus dedos próximos aos dele, e como o suéter dela escorregar um pouco, revelando um ombro suave e quente. A beleza não deve se esconder, ele dissera na ocasião, e ela responderá: e se a beleza quiser ser vista? Essas palavras ecoavam em sua mente, carregadas de um significado que ele não conseguia decifrar. O tempo parecia se arrastar, e a tempestade não dava sinais de que iria diminuir. Ele lutava contra o frio, mas dentro dele havia uma chama acesa pela lembrança daquela noite. A solidão da neve contrastava com a intimidade que ele deixará para trás, e ele se perguntava se havia tomado a decisão certa ao sair. A neve caía incessantemente em São Paulo, transformando a cidade em um cenário de contos de fadas, mas para Lucas, a beleza do inverno era apenas um lembrete da decisão que ele havia tomado. Ele caminhava pelas ruas desertas, o vento cortante se infiltrando em seu casaco e fazendo com que ele se encolhesse. A esposa está esperando, mãe, é feriado, pensou, mas a tempestade parecia zombar de sua determinação. O segundo hora foi ainda mais difícil. O vento aumentou, e a neve se acumulava em seu colarinho, forçando-o a parar em frente a um muro para recuperar o fôlego. Suas mãos estavam geladas, e seu rosto ardia com o frio, mas em sua mente as palavras de Helena ecoavam. Você vai gostar? Fique mais um pouco. Ele se perguntou o que ela realmente quis dizer com isso. A imagem do sofá na sala e seu contorno na porta do quarto o assombrava. Conversas tranquilas até o amanhecer. Não, não posso, ele se disse, mas a memória da noite anterior o puxava de volta. Ele se lembrou de como ela o olhou quando ele saiu do banheiro, a água escorrendo de seu corpo, e como seu coração disparou. O ar estava frio, mas dentro dele havia uma chama acesa pela lembrança dela. Mas e se eu tivesse ficado? Pensou. O medo dela de passar a noite sozinha, seria real ou apenas uma desculpa? Helena vivia sozinha há anos, desde o divórcio, e sua casa exalava uma força feminina que não precisava de proteção, mas ansiava por calor. Cada barulho me assusta, ela dissera, mas seus olhos não demonstravam medo, eles o atraíam. Ele sorriu para si mesmo, mesmo com a neve caindo ao seu redor. Aos 22 anos ele era jovem, mas ela tinha uma maturidade que tornava cada palavra mais intensa. Fique, genro, a voz dela ressoava em sua mente. Lucas se viu sentado em seu escritório, olhando pela janela enquanto a chuva de outono tamborilava no vidro,
trazendo à tona lembranças daquela tempestade de neve. Os anos passaram rapidamente, esposa, filhos, carreira, tudo estava em seu lugar. Mas em algumas noites silenciosas, seus pensamentos voltavam para casa nos arredores da cidade, para Helena. Ele se recostou na cadeira, esfregando o queixo enquanto lembrava de detalhes que o tempo não apagou. A esposa havia mudado, os filhos cresceram e seguiram suas vidas, e em seu casamento havia uma correnteza calma sem ondas. Helena ainda morava na mesma casa, sozinha, mas cheia de vitalidade. Ela ligava durante os feriados, fazia visitas e a cada vez que a via, Lucas percebia que a olhava de maneira diferente. Os anos lhe deram charme, as linhas ao redor de seus olhos tornaram-se mais suaves, e seu jeito de se mover mais confiante. Ela ainda fazia piadas como antes, servindo chá, e nessas pequenas coisas havia um calor palpável. Mas havia uma pergunta no ar não dita. E se ele perguntasse diretamente? E se ele cavasse mais fundo? E aquela tempestade revelasse seu segredo? Em uma noite cinzenta de novembro, Lucas decidiu. A esposa havia ido visitar a irmã, os filhos estavam ocupados com suas vidas, e ele se dirigiu à casa de Helena. O caminho era familiar, como uma trilha antiga, e seu coração batia mais rápido do que deveria. Quando a porta se abriu, Helena estava à sua espera, vestindo um simples vestido que realçava sua elegância. Os cabelos presos, mas com a mesma graça de antes. Lucas, antes que a chuva comece a cair mais forte, disse ela, sorrindo. Naquele sorriso havia tudo, alegria, surpresa e uma leve sombra do passado. A casa não havia mudado. O mesmo aroma de chá pairava no ar, e a mesa onde costumavam jantar ainda estava lá. Ela serviu café e sentou-se à sua frente, e a conversa fluiu facilmente sobre o clima, os netos, como o tempo voa. Mas Lucas não estava ali para conversas triviais. Quando uma pausa se instalou, ele limpou a garganta. Helena, você se lembra daquela tempestade de neve, quando eu cheguei até você todo coberto de neve? Ela assentiu, seus olhos brilhando. Claro que lembro. Você estava como um bloco de gelo, mas saiu como um herói. Ele sorriu, mas continuou. Eu penso muito sobre isso, sobre suas palavras. Fique, você vai gostar. Aqui dentro é mais quente. O que você quis dizer com isso? Era apenas preocupação ou havia algo mais? Ele sentiu o ar ao redor dele se tornar denso, como naquela noite. Helena não desviou o olhar. Ela o encarou com a mesma faísca que hipnotizara o jovem que ele era. Helena observava a chuva escorrendo pela janela, enquanto a xícara de café quente repousava em suas mãos. Seus dedos, ainda ágeis, tocaram levemente a borda da mesa. Lucas, você sempre foi tão direto. E eu, bem, você sabe, vivi sozinha com a tempestade uivando lá fora. Os ruídos me assustavam. Mas a verdade é que eu queria companhia, a sua companhia, para que a noite não fosse vazia. Ela fez uma pausa, e o silêncio foi quebrado apenas pelo som da chuva que começava a intensificar. Era sobre o calor que não vinha apenas do aquecedor, sobre conversas que se estendiam até o amanhecer, sobre sentir-se viva. E você foi embora, teimoso. A voz de Helena se tornará mais suave e mais calorosa, e havia algo em seu tom que fez Lucas lembrar do toque do cachecol que ela usava naquela noite distante, algo macio e envolvente. Ele se inclinou um pouco mais perto. Eu lamentei isso muitas vezes. A promessa que fiz à minha mãe, à minha esposa, mas aquela noite me chamava. Seus olhos, eles me seguravam como um ímã. E se eu tivesse ficado? O que teria acontecido? Ela soltou uma risada suave, mas havia uma nota provocativa em seu riso, como se estivesse se divertindo com a lembrança. E se nós tivéssemos conversado mais, tomado outro copo, e a tempestade lá fora parecesse distante? Eu teria te mostrado como se aquecer de verdade, mas você se foi, como um herói perdido na neve. Lucas sentiu um calor subir pelo peito. Os anos não apagaram aquela atração. Eu pensei que era apenas hospitalidade, mas você sabia o que estava fazendo. Ela assentiu, e sua mão tocou levemente o pulso dele, um toque que fez seu coração acelerar. Uma mulher da minha idade sente quando um homem forte e jovem está por perto. Naquela época você olhava para mim, e eu respondia. A beleza não deve se esconder. Suas palavras ficaram comigo. Se você tivesse ficado, talvez tivéssemos descoberto que não havia nada a esconder.
O sorriso dela era maduro, carregado de experiências que tornavam cada palavra mais afiada, cortando a rotina e deixando um gosto de aventura no ar. A conversa fluiu como um rio que finalmente encontrava seu caminho. Ela começou a compartilhar sobre os anos após o divórcio, como a solidão a consumia, mas também como aprendeu a valorizar os momentos em que o calor chegava de forma inesperada. Você foi como um sopro de ar fresco naquela tempestade, teimoso, mas honesto. E eu queria que você me visse não apenas como família. Lucas assentiu. Agora eu não sou mais tão jovem, mas ainda tenho força. Nós não dormiríamos, Helena. Anos depois, ele ainda refletia sobre aqueles momentos, mas agora com um sorriso. Helena se tornará parte de sua vida, não mais um mistério. A tempestade havia passado, mas o calor permanecia. Quando a porta se abriu, Helena estava à sua espera, vestindo um simples vestido que realçava sua elegância. Os cabelos presos em um coque despretensioso, mas que ainda assim exalavam a mesma graça de antes. Lucas, antes que a chuva comece a cair mais forte, disse ela, sorrindo. Naquele sorriso havia tudo, alegria, surpresa e uma leve sombra do passado, como se o tempo tivesse feito uma pausa para permitir que eles se reencontrassem. A casa não havia mudado. O mesmo aroma de chá pairava no ar, envolvente e acolhedor, e a mesa onde costumavam jantar ainda estava lá, com suas marcas de momentos compartilhados. Ela serviu café fresco, o vapor subindo e dançando no ar, e sentou-se à sua frente. A conversa fluiu facilmente sobre o clima, os netos que cresciam rápido demais e como o tempo parecia voar. Mas Lucas não estava ali para conversas triviais. Quando uma pausa se instalou, ele limpou a garganta, sentindo o peso do que precisava dizer. Helena, você se lembra daquela tempestade de neve, quando eu cheguei até você todo coberto de neve? Ela sentiu seus olhos brilhando com a lembrança. Claro que lembro. Você estava como um bloco de gelo, mas saiu como um herói. Ele sorriu, mas a expressão logo se tornou mais séria. Eu penso muito sobre isso, sobre suas palavras. Fique, você vai gostar. Aqui dentro é mais quente. O que você quis dizer com isso? Era apenas preocupação ou havia algo mais? Ele sentiu o ar ao redor dele se tornar denso, como naquela noite, quando a neve cobria tudo e o mundo parecia ter se reduzido a apenas eles dois. Helena não desviou o olhar. Ela o encarou com a mesma faísca que hipnotizara o jovem que ele era. O som da chuva começava a se intensificar, batendo suavemente contra a janela, criando uma trilha sonora perfeita para aquele momento. Ela observava a chuva escorrendo pela janela, enquanto a xícara de café quente repousava em suas mãos, aquecendo seus dedos. Lucas, você sempre foi tão direto. E eu, bem, você sabe, vivi sozinha com a tempestade uivando lá fora. Os ruídos me assustavam. Mas a verdade é que eu queria companhia, a sua companhia, para que a noite não fosse vazia. Ela fez uma pausa, e o silêncio foi quebrado apenas pelo som da chuva que começava a intensificar, como se a própria natureza estivesse ouvindo suas palavras. Era sobre o calor que não vinha apenas do aquecedor, sobre conversas que se estendiam até o amanhecer, sobre sentir-se viva. E você foi embora, teimoso. A voz de Helena se tornará mais suave e mais calorosa, e havia algo em seu tom que fez Lucas lembrar do toque do cachecol que ela usava naquela noite distante, algo macio e envolvente que parecia abraçá-lo. Ele se inclinou um pouco mais perto, a tensão entre eles crescendo. Eu lamentei isso muitas vezes. A promessa que fiz à minha mãe, à minha esposa, mas aquela noite me chamava. Seus olhos, eles me seguravam como um ímã. E se eu tivesse ficado? O que teria acontecido? Ela soltou uma risada suave, mas havia uma nota provocativa em seu riso, como se estivesse se divertindo com a lembrança. E se nós tivéssemos conversado mais, tomado outro copo, e a tempestade lá fora parecesse distante? Eu teria te mostrado como se aquecer de verdade, mas você se foi, como um herói perdido na neve. Lucas sentiu um calor subir pelo peito. Os anos não apagaram aquela atração, e ele percebeu que ainda havia um fio invisível os unindo. Eu pensei que era apenas hospitalidade, mas você sabia o que estava fazendo. Ela assentiu, e sua mão tocou levemente o pulso dele, um toque que fez seu coração acelerar, como se o tempo tivesse voltado a correr mais rápido. Uma mulher da minha idade sente quando um homem forte e jovem está por perto.
Naquela época você olhava para mim, e eu respondia. A beleza não deve se esconder. Suas palavras ficaram comigo. Se você tivesse ficado, talvez tivéssemos descoberto que não havia nada a esconder. O sorriso dela era maduro, carregado de experiências que tornavam cada palavra mais afiada, cortando a rotina e deixando um gosto de aventura no ar. A conversa fluiu como um rio que finalmente encontrava seu caminho, e ela começou a compartilhar sobre os anos após o divórcio, como a solidão a consumia, mas também como aprendeu a valorizar os momentos em que o calor chegava de forma inesperada. Você foi como um sopro de ar fresco naquela tempestade, teimoso, mas honesto. E eu queria que você me visse não apenas como família. Lucas assentiu, seu olhar fixo no dela. Agora eu não sou mais tão jovem, mas ainda tenho força. Nós não dormiríamos, Helena. Anos depois, ele ainda refletia sobre aqueles momentos, mas agora com um sorriso. Helena se tornará parte de sua vida, não mais um mistério, mas uma presença constante e reconfortante. A tempestade havia passado, mas o calor